Muito bem, então, a nossa aula está sendo gravada, ela vai ficar disponível no Canvas durante 14 dias e no YouTube até o final do semestre. A gente acabou de fazer uma revisão bem rápida aí no nosso último mês de aula, que a gente estudou técnicas de desenvolvimento de um processador, né? A gente falou de pipeline, subescalar e superescalar, multithreading, multicore, tá? Se você está com dúvida nesse assunto, volta nas últimas aulas, tem lá tudo no nosso YouTube para você ver. Tá? Porque hoje a gente vai sair do mundo um processador e vai para o mundo vários processadores. O que a gente chama de multiprocessadores, clusters e grades. A gente vai entender o que é isso, quais são os principais conceitos. A gente está longe aqui de cobrir tudo, tá bom, gente? De entender tudo, como é que funciona, como que a gente pode programar. Tá anos-luz desse curso, sabe? Aqui é só uma introdução. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui, se inscreve no canal, dá o joinha. Ajuda muito o canal. Nossa, gente, é até automático, de tanto que eu vejo isso no YouTube. Mas se você realmente gosta dessa ideia aí, sabe? Desse assunto, vale a pena pegar ali para estudar com mais afinco depois. Talvez fazer uma especialização, um mestrado na área. E realmente quem aprende essa questão de multiprocessadores, clusters, grade, é o futuro. Tem que saber programar para esses caras aí. Vocês vão ver que não é simples, não é fácil, tá? Então o que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai falar primeiro ali a questão do histórico e a diferença que a gente tem. Vamos falar assim das classificações, né? Diferentes classificações possíveis para essas tais arquiteturas aí. A gente vai fazer uma classificação e ver quais são os tipos de arquiteturas paralelas que existem. Arquiteturas paralelas, então, são justamente quando a gente vai lá e aumenta o número de processadores, e vai aumentando, e vai tentar entender o que é isso. E aí a gente vai ver em maiores detalhes quais são esses tipos de arquiteturas, que são os multiprocessadores, os clusters e as grades computacionais. Tá? Então tá, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tem um tanto de coisa, né? A gente às vezes fica um pouco perdido, porque tem hora que a gente fala de sistemas distribuídos, tem hora que a gente vai falar de processamento paralelo, né? E assim, eu concordo que é uma coisa bem enrustida, assim, né? Mas a gente pode falar, né, muito ligada. Mas a gente pode fazer uma grande diferença, né? Que existe o processamento paralelo, né? Usando máquinas que a gente chama de grande porte. Tá? E a gente tem os sistemas distribuídos que são construídos com computadores de pequeno porte. O que seriam máquinas que a gente faz de grande porte para fazer os processamentos paralelos? São justamente as máquinas que a gente vai estudar aqui, que são os multiprocessadores, os SMPs. Então, cadê aqui? Os SMPs, que são os multiprocessadores, os supercomputadores e os clusters. Né? Essas máquinas aí que são usadas para fazer sistemas distribuídos, a gente tem ali algumas questões para redes de computadores, a internet, né? Os sistemas P2P. Tá? Mas, falando um pouco melhor assim, da classificação, para a gente entender, esse é o slide mais importante dessa aula. Que é o seguinte: arquiteturas, a gente pode classificar as arquiteturas segundo justamente ao número de cores que elas têm. Mas não só o número de cores. Na verdade, quanto ao número de instruções. Ao fluxo de instruções de dados que a gente tem. E assim, a gente já viu que quando a gente tem apenas um core, uma thread, a gente tem apenas um fluxo de instruções. Quando a gente tem mais threads, a gente tem múltiplos fluxos de instruções. E até agora a gente não falou se seria possível ou não trabalhar com vários fluxos a gente até agora estava trabalhando com um fluxo de dados, só que a gente também pode trabalhar com vários fluxos de dados.
E é isso que faz a principal diferença e a classificação de todas essas arquiteturas que a gente tem. Então a gente, basicamente, é uma taxonomia que a gente vai estudar aqui, que chama taxonomia de Flynn. Esse cara aqui, ele propôs essa taxonomia lá nos anos 80, e é uma taxonomia que existe até hoje. Esse cara aqui ainda está vivo, tá? O Flynn, ele está vivo, e eu já vi uma palestra do Flynn também, ao vivo. Tá? Mas assim, é uma taxonomia muito poderosa que fica até hoje, ela compreende, vamos falar assim, 90% das arquiteturas que a gente tem hoje, a gente consegue classificar usando essa taxonomia, tá bom? Basicamente, a taxonomia de Flynn, ela divide então uma arquitetura, uma dada arquitetura, em duas dimensões, que é o fluxo de instruções e o fluxo de dados. Vamos olhar o que seria isso. Né? O primeiro fluxo de todos é justamente quando você tem apenas um fluxo de dados e um fluxo de instruções. Um fluxo de dados e um fluxo de instruções. Que do inglês a gente fala single instruction, single data. A gente usa essa sigla, tá? SISD, para falar. Single instruction, single data. Esse tipo de arquitetura é justamente a arquitetura que você tinha, que a gente tinha ali, sei lá, aquele Intel Pentium, né? Onde a gente tinha apenas um core e um fluxo de dados. Né? Você só pode executar uma thread por vez, e a thread sempre opera em um único fluxo de dados. Então aqui a gente tem um exemplo dos processadores single core. Single core, tá certo? Acho que esse é o exemplo mais prático de todos, mais fácil de entender. O outro mais fácil de entender é justamente o oposto, que é o múltiplas instruções e múltiplos dados. Né? Múltiplas instruções e múltiplos dados é justamente quando você tem um chip multicore. Por quê? Você tem cada core, ele pode executar uma instrução, um programa totalmente diferente, pode estar manipulando dados totalmente diferentes uns dos outros. Então você tem múltiplos fluxos de instruções e múltiplos fluxos de dados ao mesmo tempo. Esse tipo aqui de cara a gente chama de multiple instruction, multiple data, que é processador. Exemplo, tá bom? Exemplo. Isso aqui é um exemplo. Exemplo. Processador multi-core. Os demais que a gente vai estudar hoje, por exemplo, multiprocessadores, supercomputadores, eles também estão nessa classificação. Mas o multicore é o mais basicão de todos, que eu acho que todo mundo entende. Tá tranquilo essas dois caras aí, gente? Alguma, não dá para entender o que é o SISD e o MIND? Continuar então. Logo depois a gente tem essa classificação aqui, ó. Que a gente tem a classificação Single Instruction, Multiple Data. O que significa isso? Single Instruction, Multiple Data. Single Instruction significa apenas um fluxo de instrução e múltiplos fluxos de dados. Olha que estranho. Vamos ver se isso é estranho. Imagina que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um dado A1, eu tenho dado B1, C1, não, A, B, C, D, E, F, G, H. Eu tenho 8 dados aí, né? E aí eu tenho uma única instrução aqui, é o ADD. E aí eu quero aplicar o ADD em todas essas instruções ao mesmo tempo. No primeiro momento, isso aqui parece um pouco bizarro, né? Tipo assim, para que você vai querer aplicar o ADD em todos esses dados ao mesmo tempo?
Mas assim, faz um certo sentido. Alguém consegue ver onde que dá, qual que seria a praticidade disso? Para que a gente quer um tipo de arquitetura que faz isso? Alguém consegue me falar aí? Tipo Hyde? Pode ser tipo Hyde. É, uma analogia. Hyde a gente faz isso mesmo. Mas aqui não é cópia de dados. Aqui, Arthur, a gente está justamente atuando sobre os dados. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, matemático, de onde que a gente quer fazer esse tipo de operação. Tá? Vocês lá no ensino médio, vocês estudaram vetores. Né? Então a gente imagina que a gente tem dois vetores aqui. V1, que é, sei lá, A, B, C e D. E o V2 é igual a E, F, G e H. Se eu quero fazer a soma desses dois vetores, como é que eu faço mesmo? Como que eu faço V1 mais V2? Como que eu faço, gente? Isso aí eu já validei com a turma da noite. Isso aí a galera ainda aprende isso no ensino médio. Ainda aprende é ótimo, porque gente, que triste, tem 10 anos que eu formei no ensino médio. 11 anos, quer dizer. Vou dar um exemplo. Se eu quero calcular o V1 mais V2, eu vou fazer isso aqui, ó. V1 mais V2 é igual A mais E, B mais F, C mais G e D mais H. Certo? Coloca aí, certo? Sim? Acertei na matemática? Eu somo elemento a elemento. Acho que sim. Vamos dar uns números aqui, ó. Vou dar, acho que não precisa de número não. Mas é isso que eu faço. Eu faço justamente elemento a elemento. O importante que eu quero falar aqui para vocês, mostrar, é... Ô, pessoal, vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Ô, Vitor, eu acho que o problema é aí no seu computador, no seu navegador aí. É... Então, assim, o negócio é o seguinte. A gente tem aqui, ô Vitor, se você quiser, pode acompanhar os slides ali pelo material, ou senão, às vezes, você tenta logar no celular ou no computador, tá bom? Então, vamos voltar aqui. O Matheus falou assim, aquele edge seria para fazer um merge dos valores. O Matheus, é meio que isso, assim, na verdade, é tipo assim, perceba que a gente está fazendo o edge aqui em cada uma desses caras aqui. A gente está aplicando justamente em cada um desses operandos. É como se a gente aplicasse o edge, né? Assim, ó. Talvez desenhar assim fique até melhor. Eu vou fazer um add desses dois, add desses dois, add desses dois e add desses dois. Repare que a instrução aplicada vai estar no YouTube sim, Vitor. Repare que a instrução aplicada é a mesma para todos os dados, entendeu? Vocês conseguem ver isso, gente? Na verdade, se a gente olhar aqui, esse tipo de cara aqui é usado para qualquer tipo de cálculo vetorial que a gente tem.
Cálculos vetoriais. Então, assim, toda vez que você quer fazer uma soma de vetores, produto de vetores, multiplicação de vetores, toda vez que você faz isso, a gente basicamente está fazendo um cálculo vetorial, e ele é um cálculo vetorial do tipo Single Instruction Multiple Data. Quem que não consegue visualizar isso aí, me fala. Tá tranquilo? Eu quero falar então para vocês assim, tá, Pedro? Daí? E daí que existe uma arquitetura que ela é feita para fazer precisamente cálculos vetoriais, porque a gente usa cálculo vetorial o tempo inteiro. Essa arquitetura se chama, um exemplo dela é a GPU, Graphical Processing Unit, né? Ou às vezes eles falam Graphical Array Processing Unit, né? Porque a GPU, você faz a mesma instrução em um tanto de dados ao mesmo tempo. Então quer dizer que a GPU é diferente de um processador mesmo. Tanto é que um processador geral, né, igual ao Intel, por isso que a gente chama o processador de propósito geral de GPP, General Purpose Processor. E a GPU é Graphical Processing Unit. Por quê? Porque a arquitetura é diferente. Tá? Então quer dizer que a GPU ela é muito melhor para fazer cálculos matemáticos, vetoriais, desse tipo aí. É perfeita. Por quê? Porque a arquitetura é feita para isso. Você aplica um tanto de instrução. Se a gente fosse fazer isso num processador de propósito geral, primeiro eu tenho que somar A mais E. Depois eu tenho que somar B mais F. Depois eu tenho que somar C mais G. Entendeu? Porque a gente não consegue fazer um tanto de operação de uma vez só. Gente, ficou claro aí qual que é a diferença, como que é uma instrução ali, Single Instruction Multiple Data? Laura, pergunta aí. Ô, Laura, ele é um hardware, vamos falar assim, ele é dedicado para fazer operações vetoriais. Tipo assim, você até pode forçar a barra e colocar outras coisas lá, mas só que vai ficar horrível. Horrível, não vai rolar. Tanto é. ah, eu vou esperar você digitar aí. Tanto é que é o seguinte, beleza. Assim, se você pega o conjunto de instruções de uma GPU, até tem lá condicionais. Tá? Até tem. Mas, se o seu programa ele executa muita condicional, se você faz um programa, por exemplo, que é para rodar na GPU e ele é recursivo, cara, você vai matar o desempenho dessa sua GPU. Sua GPU ela vai ser o pior dispositivo na face da Terra. Eu acho que se você fizesse usando um papel e um lápis, ia ficar muito mais rápido. Porque justamente a gente não suporta muito bem aquele modelo de execução. Porque assim, a gente até, como é múltiplo, single instruction multiple data, quer dizer que a gente também pode executar uma instrução em um fluxo de dados. Porque se a gente executa múltiplos fluxos de dados, a gente pode executar um só se a gente quiser. Só que a gente está matando o processador. Certo? Então vai ficar horrível. Matheus está digitando. Ô, ô Matheus, eu não posso te falar precisamente do PS4, tá? Porque eu não conheço a arquitetura interna dele. Mas eu acredito que sim. Tá?
Eu acredito que sim, porque assim ele teria um processador de propósito geral. E teria, por exemplo, se fosse para eu, Pedro, projetar, eu projetaria uma coisa que se parece um pouco com uma arquitetura de um PC, onde você tem ali um processador que tem um sistema do PlayStation, né, o sistema, vamos falar assim, operacional do PlayStation, que fica ali, e eu teria uma GPU para fazer o processamento gráfico e físico dos seus jogos. Ali, ó, o Arthur falou, ó, que o PS4 é uma CPU AMD convencional e uma GPU AMD. Então é justamente isso, porque, Matheus, a gente faz os cálculos físicos e cálculos gráficos. Quem tiver interesse um pouco mais disso, gente, no meu canal lá do YouTube, como eu dou a disciplina de computação gráfica, eu até mostro uns algoritmos. Os últimos algoritmos que eu dei lá foi de renderização 3D. Depois você dá uma olhada lá, você vê isso bem na prática, assim, que tipo, cara, tudo que é gráfico é tudo vetor, é tudo cálculo vetorial, entendeu? Arquitetura Jaguar? Arquitetura Jaguar é o nome da arquitetura do PS4, Arthur? Ó, que legal, eu vou. Deixa eu anotar aqui. Legal. Microarquitetura Jaguar. Ah, tá, que legal aí, ó. Arthur tá trazendo conceitos legais, ó. PS4, então, na verdade, ele tem uma arquitetura x86, mas só que ele executa com uma microarquitetura Jaguar. Massa. Isso bem legal, eu não sabia dessa curiosidade, não. Ô, gente, aqui são. O último cara que a gente tem, mas otimizaram muito para ela. Eu até vou ver depois o que tem nessa arquitetura. A última coisa que você tem é o Multiple Instruction Single Data. É MISD. O MISD é assim, gente. Na verdade, ele não tem muita utilidade assim prática, não. Existem até alguns computadores que têm esse tipo de arquitetura aí, Multiple Instruction Single Data, mas ele é muito mais assim conceitual, ou ele é muito usado na prática, assim, a gente não usa tanto essa classificação. Então a gente fala assim, não convencional. Esse aí a gente deixa para os nossos amigos, né, Arthur? Tô brincando, tá? É, Mas assim, na prática, essa arquitetura não tem uma representação muito direta assim no dia a dia, não, tá? A gente ficou claro aí essa taxonomia? Alguém ficou com alguma dúvida? Essas quatro classes? Isso é o fundamental de arquitetura de computadores. Porque assim, você vai entender, com base nessa classificação, você consegue entender se tem alguém usando um martelo para apertar parafuso. Nossa, martelo para apertar parafuso? Acho que é até pior do que a gíria, do que o normal. Acho que esqueci. Martelo para apertar parafuso. O outro não, chave de fenda que é para apertar parafuso. Até esqueci qual que é. Mas é martelo para apertar parafuso. Então, por quê? Porque tem gente aí no mercado, tá, gente, que fala assim, beleza, thread é a solução dos meus problemas. Aí o cara lança thread, um tanto de thread, né, numa arquitetura que é single instruction multiple data. Single instruction, single data, né? Aí o cara, ele quer fazer um programa paralelo, e aí ele coloca para executar esse programa paralelo numa GPU. Um programa paralelo cheio das condicionais e recursividade. E aí ele pergunta, por que não está, né, dando desempenho? Por quê? Por que será? Né? Por causa disso aí. Isso aí é muito importante. Que eu vou pular esses slides aqui, esses slides eles estão justamente discutindo ali o que eu discuti com vocês, tá? Então isso aí vai ser bom para vocês estudarem, fazendo a distinção entre cada uma das classes das taxonomias de fim. Tá? Que eu quero falar um pouco disso. Das arquiteturas que são paralelas.
Que assim, arquiteturas paralelas, vamos falar aqui de MIND, tá bom? MIND, Multiple Instruction, Multiple Data e Single Instruction, Multiple Data. Vamos falar dessas caras aí. Single Instruction, Multiple Data e MIND, Multiple Instruction, Multiple Data. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente pensar um pouco nessa classificação. Eu vou dar 3 exemplos aqui de Multiple Instruction, Multiple Data. Um multicore, um multiprocessador. Quem não sabe o que é multiprocessador, a gente já vai falar o que é isso. E um cluster. Mesma coisa. Quem não sabe o que é cluster, a gente vai falar na hora que a gente explicar um pouco. Multicore é o seguinte. Multicore a gente já estudou na aula passada. Você pega um processador lá. A gente tem um processador que ele é multicore. Ele tem vários cores dentro dele. E esses cores, eles têm, né? Todos os cores ali, eles estão dentro do mesmo chip. Então, você pega lá e tem um quadradinho assim, eu não sei se vocês já viram as fotos na internet, tem tipo um quadradinho assim, pá. E aí tem assim, aqui tá escrito assim, nossos amigos inside. Né? E aí você tem esse justamente o nosso multicore. Né? Então o negócio todo é o seguinte. Se a gente pensa assim, BFFs inside. Se a gente pensa na questão da conectividade, ou seja, os nossos cores eles estão muito perto um do outro. Então a gente tem tá tudo dentro do mesmo chip, né? Vários cores em um chip. Se a gente pensa, todos os cores eles têm a mesma configuração, né? Todos os cores lá do Intel i7 tem todas as configurações são iguais. Configuração igual entre os cores. Quando a gente pensa na questão do compartilhamento de recursos, né? Por exemplo, todos os cores eles têm acesso à mesma memória. Eu tenho uma mesma memória ali principal do meu computador aqui. Né? Quando eu escrevo na posição 300 da minha memória, todos os cores vão enxergar a modificação que eu fiz na posição 300. Isso parece um pouco óbvio, porque a gente sempre ficou nesse mundo aí, mas é uma verdade, é um fato. Então todo mundo acessa a mesma memória central. E de certa forma a gente tem ali uma única visão, né? Quando você está programando para o seu computador aí normal, aí, o seu laptop, seu desktop, não sei, você consegue, né, ter uma visão geral, você consegue acessar os seus arquivos, seus discos, a rede, né, sem problema nenhum. É tudo a mesma coisa para acessar todo mundo. Né? Aqui eu estou falando verdades, né, gente? Parece que é muito óbvio isso, mas é porque nas outras arquiteturas isso não é óbvio, tá? E por fim, a questão da escalabilidade que a gente tem tipo assim, tem multicore ali de 2, 4, 2, 4, 8. Né? Isso daí são multicores, vamos falar assim, de uso pessoal. Quando você vai para multicores um pouquinho mais parrudos, né? Você tem ali 16, 12, 16, tá? Mas não vai chegar nos 1024 não, tá? Não vai chegar num 1 milhão de cores não. Por quê? Porque, tem a limitação, né? Não tem como você colocar... Se antes não tinha como colocar 1000 e cacetada pipeline no mesmo core, também no mesmo processador. Não dá para colocar quantos cores que a gente quiser, não. Porque tem limite físico, tem espaço, tem problema de dissipação, tem problema de frequência, tem problema de energia, tem custo de projeto.
falta tecnologia. Então, assim, não dá. Verdades sobre o multicore estão aqui. O que é o multiprocessador? Multiprocessador, gente, são aquelas arquiteturas que elas são mais comuns em ambientes profissionais, assim, né? Servidores, vamos falar assim. Servidores, indústria, assim. Onde você tem aquelas placas-mães e você tem vários sockets na placa-mãe. Tem até uns malucos aí viciados em jogo que tem placa dual socket, 4 sockets, né? O que é um socket? Na verdade, é um encaixe. Aí dentro da placa-mãe, aí o Arthur tem um dual socket. Na placa-mãe, você pode plugar vários processadores na placa-mãe. E é na mesma placa-mãe. Geralmente essa placa-mãe custa bem mais caro do que uma placa-mãe normal, tá? Justamente pelo fato de suportar vários processadores na mesma placa. Então aqui a gente tem vários processadores na placa-mãe. E ela na mesma placa-mãe, né? Na mesma placa-mãe. E aí, você pode, né, ter muito mais ali, ó. E hoje quase todas as placas-mãe de desktop dão suporte a multi-GPU. Multi-GPU é colocar várias GPUs ali, né? Mas é porque isso é diferente, né, Arthur? Porque o multi-GPU, se não me engano, é um barramento, né? Tem aquele barramento lá, como é que chama? Crossfire, como é que chama? Nossa, fugiu. Crossfire é da AMD. E SLI é da NVIDIA. É como se fosse um barramento. É uma placa que você pluga. Aqui, né, o socket é um encaixe dentro, né, da placa-mãe. Né? O importante é que a gente tem os vários processadores ali numa placa-mãe. Né? Não. O socket é um quadradinho lá que você encaixa. Né? É um slot que você encaixa. Mas assim, o importante é que você tem vários processadores em uma única placa, mãe. E aí o negócio é o seguinte: geralmente você tem a mesma configuração ali, ó. O Arthur tá falando ali que ele tem um Dual 771. Eu não tenho nem ideia do que significa isso, mas eu posso te perguntar, Arthur. A sua configuração aí, os processadores eles são iguais? Ali, ó. Ele falou que os processadores são iguais, né? Então, geralmente, você tem uma configuração igual de processadores. Né? Você até poderia, né? Ali, ó, o Arthur falou, acho que não rola se forem diferentes. Na verdade, você até pode ter, né, placas-mães que suportam configurações diferentes de processadores nesse caso, tá? Você tem um Intel e ter um MIPS, tá? Você até pode ter, mas isso ia ser bem caro, tá bom? Isso aí a gente até encontra no ambiente de pesquisa, tá? Porque tem essas particularidades interessantes para o meio acadêmico, tá? Mas assim, comercial, não existe. Quando a gente pensa no compartilhamento, né, no acesso à memória, bom, o Arthur ele tem ali, né? Quando ele vai escrever um programa no computador dele, ele acessa a memória dele como ele acessaria no multicore. Então a gente tem aqui uma memória que a gente chama de central também. Certo? Você acessa a memória de uma forma central. A questão dos recursos, bom, tem tudo no mesmo computador. A gente continua tendo acesso aos mesmos recursos. Você consegue acessar sua memória, você consegue acessar seu disco, você consegue acessar sua rede. Todos os cores conseguem acessar todos esses recursos computacionais. Né? Então a gente também tem uma imagem de sistema único. Arthur falou assim, eu acho meio bizarro, porque nada dá problema. E como se fosse uma CPU só. Eu acho meio bizarro, porque nada dá problema. É como se fosse
um processador? Exatamente, é porque a gente tem uma visão única do sistema, tá? O Arthur falou assim, não dá problema, você usa como se fosse um processador só. E é isso que acontece. Tá? A escalabilidade que é o mais interessante. Que aqui no multicore, a gente tinha até 16 cores, né? Aqui já começa um pouco diferente, né? Você pode ter ali, né? 8 é quando você é mais fraquinho, né? 16 também é quando você é mais fraquinho. Então, vamos falar assim, coisas mais reais, assim. Quando você tem 32, 64, 128, tá? Na França, eu faço doutorado lá, né? A gente tem uma máquina que ela é um multiprocessador, onde ela é uma máquina de 24 sockets, 24 sockets, a gente tem 192 cores, tá bom? É uma máquina que custou ali os 200 mil euros. Mas, para vocês verem que você pode ter esse grau de escalabilidade, né? É claro que aqui a memória é central, né? Central, porque a gente vai ver ali porque o central em duas aspas daqui a pouco, tá bom? Gente, alguma dúvida aí do que um multiprocessador é? Fora o Arthur aí, alguém já tinha visto esses processadores multi-socket aí? Processadores multi-socket. Placas-mãe multi-socket. Alguém já se deparou com isso aí? O Arthur mandou um link, depois a gente clica ali. E você, Matheus? A Laura falou que não. Não, também não. Então, mas eu acho que dá para visualizar agora, né? Eu acho que se qualquer um que já viu uma foto de um processador normal, eu até vou sugerir de colocar uma foto aqui de máquinas dual socket depois, pra vocês verem como é que é. Por fim, gente, o cluster. Então me fala aí, você já ouviu falar em cluster? Fala aí. Quem que conhece cluster? Coloca aí. Já ouviu falar, pelo menos. Arthur já ouviu falar de cluster? Quem mais? João também não. Matheus já ouviu, a Laura não e o Ian não. Tá. Gente, um cluster é o seguinte. É quando você pega vários processadores. Vários processadores não, vários computadores conectados. Então, você não é internet não, tá? Eu chego aqui, eu pego 20 computadores, coloco uma sala, tá? Conecto eles e faço eles atuarem como um único sistema. Tem como fazer isso, tá, gente? E, na verdade, o Arthur falou ali, né? Tipo aqueles gabinetes com Blade. Se vocês já trabalharam com servidores, já viram servidores, tem como você fazer isso. Você tem um rack, né? Tem várias lâminas, e aí você conecta eles com cabos Ethernet. Na verdade, se você quer alto desempenho, você vai usar a tecnologia de fibra ótica, né? Usando InfiniBand. Mas a ideia é você pega vários computadores e conecta eles. Tá? Aqui a gente tem uma característica bem interessante. Como a gente tem vários computadores, a gente não necessariamente tem a mesma configuração para cada computador. Você pode até ter para simplificar, mas não é necessário. Então aqui a gente pode ter uma configuração heterogênea. Tá? Cada computador pode ter um tamanho de memória diferente, né? A gente pode ter um número de processadores diferentes em cada computador.
Perfeitamente capaz. O que acontece com a memória? Cada computador tem a sua memória. E a memória é local a cada computador. Certo? Então, assim, o computador A não pode acessar a memória do computador B. Então, aqui a nossa memória é o que a gente chama de memória distribuída. Que ela está distribuída entre todos os computadores. E não existe uma visão global da memória. Percebe que isso é bem diferente. Na verdade, quando você quer acessar a memória do outro cara, você tem que fazer explicitamente via rede. Você tem que mandar o que a gente chama de mensagem para o computador, falar, eu quero acessar essa posição de memória. Eu quero acessar esse dado. Quem faz isso é o programador, via interface, via API. Então, não existe um sistema, uma imagem única do sistema. Não existe. Tá? A minha tese é nisso daí. Mas só que no âmbito de um outro tipo de processador que chama Many-Core. Então, Many-Core nada mais é do que um cluster num chip. E quanto à questão da escalabilidade, a escalabilidade aqui é igual ao Buzz Lightyear, a infinito e além. Começa aqui, ó, 256 cores, 1024. Sessenta mil, 65.536. Tá? Quantos computadores que você quiser colocar ali? E vai escalando. Certo? A Google, grandes centros de pesquisa, usam esse tipo de arquitetura paralela para fazer processamento. Né? Às vezes você tem um cluster, essa noção de cluster está ficando bem mais palpável agora para os negócios assim, que não sejam multimilionários, né, e multibilionários, porque a galera agora pode fazer um deploy de um cluster na Amazon, pode fazer um deploy de um cluster na... Deploy, né, startar, né, ligar um cluster na Amazon, na Azure, no Google Cloud, para justamente rodar diferentes serviços da sua aplicação web em cada cluster. Né? MongoDB ali também tem. Né? Deve levar umas 10 horas. Bom, gente, vocês conseguem enxergar esses três tipos de cara aqui? Enxergar que todo mundo aqui é multiple instruction, multiple data, porque eu posso ter vários fluxos de instruções, vários fluxos de dados. No entanto, são arquiteturas totalmente diferentes entre elas. Vocês conseguem enxergar isso? Coloca aí para mim, consigo enxergar. Laura está digitando ali, o João também. João falou que consegue, o João também. E você, Laura? Esse último parece complexo, né, Laura? Esse último cara aí é só você. Na verdade, é um tanto de computador conectado, tá bom? Ele é complexo mesmo, né? Não é simples assim, não. Você não abre assim, tem isso na sua casa, você não tem isso em qualquer empresa, não. Você tem isso em ambientes que você demanda um poder de processamento muito grande. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar, né? Se você gosta de filme, Render Farm, né? Que é uma fazenda de renderização. Quando você tem esses filmes aí, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis, esses filmes que precisam... Eu falo Senhor dos Anéis sempre porque eu amo Senhor dos Anéis, gente. Mas assim, quando você tem esses filmes que precisam de um processamento gráfico, 3D, né? Renderizar as cenas, isso daí nada mais é do que um cluster. Tá? Eles usam um cluster para fazer essa renderização.
Precisa desse tanto de processador aí, tá? Então, é justamente utilizado para isso, tá? Isso aí eu dei uma coisa mais palpável, assim, né? Render farm, ela é bem palpável. Tipo Vingadores. Vingadores também é muito bom, velho. Exatamente. Tá bom, ô, Laura? É esse tipo de arquitetura. O importante é você entender essas características aqui, ó. Você saber disso aqui, ó. Que por mais que elas sejam arquiteturas, todas elas sejam arquiteturas MIND, entendeu? Que é Multiple Instruction, Multiple Data, elas se diferem nesses pontos. Na conectividade, heterogeneidade, compartilhamento, tá certo? Imagem de sistema único, Arthur, é assim, num cluster, né? Por exemplo, num multicore e num multiprocessador, você é a mesma coisa. Você abre aí seu computador, é como se você tivesse um único computador, né? Só que quando você abre ali o gerenciador de tarefas, aparece todas as tarefas, aparece todos os seus cores, fala toda a sua memória disponível, né? Fala lá, Arthur tem 32 GB de RAM disponível. Quando você abre um gerenciador de tarefa num cluster, você vê a configuração daquele computador no seu cluster. Você não consegue ver, eu tenho, sei lá, 1 GB de memória RAM disponível. Não, porque a memória RAM é daquele computador local, entendeu? Então não existe uma imagem global do sistema. Você não tem uma visão global. Eu tenho tantos processadores. Você não tem isso no nível hardware. Você pode criar essa ilusão no nível software, mas nível hardware você não tem. Respondida a pergunta, Arthur? Legal, gente. Então, avançando aqui, a gente pode classificar uma questão bem forte aí. Se a gente posicionar em um eixo, a gente usa a questão do acoplamento versus distribuição. Tá? Que é assim, isso daqui sabe aquela relação que a gente viu assim? Na hierarquia de memória a gente falou assim, quanto mais memória, o tamanho da memória ele é inversamente proporcional à velocidade de acesso daquela memória, né? Aqui é o seguinte, né? Quanto mais processadores você quer ter na sua arquitetura, mais distribuído você tem que ser. Você é menos acoplado. Então, existe essa relação ali entre o acoplamento da memória. Acoplamento de memória. Quando a gente está num SMP, SMP não é SMT, tá, gente? Isso aqui é multiprocessador. Você tem uma memória central, é visível para todo mundo. Quando você está num cluster, isso aqui é um cluster, now é cluster, você tem várias memórias que elas estão distribuídas entre os vários computadores no cluster. A grade, a gente vai ver ela. A grade nada mais é do que um cluster gigantesco. Né? Daqui a pouco a gente fala de grade. Mas a gente tem as arquiteturas paralelas sendo classificadas, então, quanto ao acoplamento de memória também. Tá? Principalmente as máquinas MIND. Então, falando um pouco melhor o que seria esse acoplamento de memória, vamos dar uma olhada aqui no multiprocessador primeiro, como é que seria uma visão alto nível dele. Multiprocessador. No multiprocessador, eu tenho vários processadores. Aqui, ó. Isso aqui cada um desses é um processador, tá bom? Vários processadores, eles estão conectados na mesma memória. É isso que eu tenho. Isso que é o multiprocessador. Tem a figura do multiprocessador. E aí eu pergunto para vocês, né? Para vocês refletirem, por que esse cara não tem como eu colocar aqui? Peraí, cadê meu mouse? Tá aqui. Por que não conseguimos colocar, sei lá, 1024 processadores aqui
Alguém teria alguma dica por que a gente não consegue colocar os 1000 processadores aqui? Eu já falei da questão do acoplamento de memória. Onde que isso está visível ali? Que eles iam ficar perdidos? Eu nem ia alocar a memória não, Arthur. Alguém tem mais algum palpite aí? Olhando para essa figura. Olhando para essa figura e tentando fazer uma analogia com o trânsito de Belo Horizonte. O Arthur vai dizer então. O problema aí, o Arthur falou duas coisas, né? Primeiro que tem a questão de faltar vias ou bagunçar os dados um do outro, né? Acho que o principal ali, nesse sentido aí de não escalar, o bagunçar os dados um do outro é contornável, mas isso também tem um problema de não conseguir escalar, mas é mais pro lado da aplicação do que pro lado do hardware. O principal problema, gente, qualquer um que já enfrentou o trânsito infernal do Brasil, é assim, né? Tem vários lugares, na Pampulha, na Lagoa da Pampulha, acontece isso. Você tem, sei lá, uma avenida, duas avenidas. Cada avenida com duas pistas e elas se encontram numa avenida principal que também tem duas pistas. Aí você tem quatro pistas virando duas. Né? Agora imagina o que acontece? Trânsito dá aquela beleza, dá aquele engarrafamento. Né? Imagine que em vez de você ter duas pistas, duas avenidas, você tem 1024 avenidas, todas elas virando duas pistas. Não vai ficar legal. Vai afunilar, igual o Matheus falou ali. Então, assim, a memória, nesse caso, ela é o gargalo que a gente tem, é o afunilamento que a gente tem no sistema. Porque todo mundo tem que passar por aquele cara ali. Então, esse que é o problema. Se todo mundo está querendo acessar a memória o tempo inteiro, a chance de cada um acessar a memória é 1 sobre n. Né? Se você tem dois processadores, você tem 50% de chance dos dois estarem querendo acessar, 50% de chance de você conseguir acessar. Né? Se você tem 8, você tem 1 sobre 8, que é 12,5 de chance de conseguir acessar. Se você tem 1 sobre 1024, já era. Entendeu? Deu para entender aí qual que é o problema da escalabilidade de memória? Arthur falou assim, isso é engraçado, eu tive uma placa da Itautec aqui que não ligava e se não tivesse memórias posicionadas no Loss Zero e nos Mod 4. Isso daí eu acho que é mais por causa do Dual Channel, né? Talvez a configuração de Dual Channel da máquina era assim. Porque às vezes a liberdade do Dual Channel da outra era bem pior, mais fraco. Tá? Mas, gente, aqui então a gente falou disso. Vamos avançar aqui. A gente ainda tem alguns slides para ver. Então tá. Então como que a gente pode fazer ali? Esse é o que a gente viu ali, que é o processador simétrico. É quando a gente tem uma questão de todo mundo enxergar a mesma memória e ter uma certa simetria nessa memória. Ou seja, todo mundo enxerga todo mundo, é o ambiente que vocês estão acostumados. Para a gente programar esse tipo de processador, e isso vale para processador multicore também, a gente usa essas tecnologias aqui, ó, Java Threads, POSIX Threads, OPMP, tá certo? Inclusive, na aula que vem, a gente vai estudar hands-on
de como que a gente programa em OpenMP. É uma interface. Então, vocês vão sair daqui sabendo programar em paralelo. E aí vocês podem carregar isso o resto do curso de vocês aí, tá certo? É uma aula introdutória, mas vai te dar as noções básicas do que a gente tem que entender na questão da programação paralela e como que a gente pode atacar esses problemas usando o OpenMP, tá certo? Então, um outro tipo de processador, que é o tipo de processador que a gente chama de supercomputador, que o supercomputador ele tenta fazer? Né? O supercomputador ele tenta dar uma relaxada na questão da distribuição de memória que a gente tem, no acoplamento de memória que a gente tem nos sistemas, nos sistemas multiprocessadores. Que olha só, aqui a gente tem então uma memória por processador. As memórias elas são locais. Mas por mais que as memórias sejam locais, a gente pode ter uma certa memória distribuída global, né? A gente pode ter isso, tá? Que a gente chama às vezes de acesso não uniforme na memória, né? Tem supercomputadores que são assim, ou a memória distribuída mesmo, acesso via rede, explícito via rede. Tem esses dois tipos de configuração para supercomputadores. Isso vai depender se o seu supercomputador ele é mais caro ou menos caro. Tá? O mais caro é esse aqui. Tá bom? Então o seu supercomputador aqui, se você tem o primeiro caso aqui, seria basicamente assim, na hora que você quer acessar a memória desse cara aqui, ó, é bem mais rápido de acessar a memória desse cara aqui. Né? Porque se você quer acessar esse processador, quer acessar a memória desse cara, ele tem que passar pela rede. E aí a única diferença é se você faz isso de forma explícita ou se não, se a arquitetura ela implementa esse tipo de tecnologia que é a memória distribuída global. Né? Aí você consegue ter um acesso à memória. A gente tem ali exemplos de supercomputadores, né? Os supercomputadores que a gente tem, por exemplo, no Brasil a gente tem um supercomputador que é o Santos Dumont. É um supercomputador brasileiro que ele fica em Petrópolis, Rio de Janeiro. Inclusive eu trabalhei com esse supercomputador quando eu estava no meu mestrado. Supercomputadores eles são usados para a gente fazer cálculos industriais, tá? Tem empresas aí que fazem cálculos usando esse tipo de computador e ele tá ligado, tá, Arthur? Tá ligado constantemente. Tem umas fake news que saem, tá? Então a gente tem esses supercomputadores sendo usados para tanto cálculos industriais de engenharia quanto para questões científicas, tá? No meu caso, eu trabalhei numa aplicação que ela é da Petrobras, tá? Eu fiz um estudo de um algoritmo melhorando um algoritmo da Petrobras, vamos assim dizer, que é um algoritmo que fazia a simulação de perfuração de bacias oceânicas na hora que você vai encontrar petróleo. Então é uma aplicação de simulação muito importante para a Petrobras, para o business deles. E assim, quando a gente fala de Covid-19, encontrar vacina, a gente está falando de usar esse tipo de cara aí. Que ele tem um supercomputador é assim, é um tanto de gabinete, ele fica na mesma sala, né? São todos conectados, mas é diferente. A tecnologia de interconexão ela é muito forte, né? Ela é muito rápida. Tem essa questão da memória, que ela pode ser uma memória distribuída global, né? Que é o caso do nosso supercomputador, tá bom? Então, esse é o caso dos supercomputadores.
Finalmente, a gente chega nos dois últimos, que é a questão do cluster, que é o Network of Workstations. E aí o cluster é justamente aquilo que eu expliquei. Ó. Aqui a gente vai ter vários processadores, vocês podem pensar aqui como sendo um computador, né? Esse cara aqui é um computador totalmente à parte. É um computador. E o que é mais interessante é que esses computadores, eles são... Isso aqui é completamente distribuído, né? Visão completamente distribuída. Então, se você ver aqui, ó, cada computador ele pode processar requisições, né, totalmente distribuídas uma da outra. Requisições, entenda como requisições, sei lá, tarefas, programas, processos, né, de uma forma totalmente distribuída. E as requisições elas podem executar em qualquer computador. Né. Isso é muito interessante. A Google usa clusters para implementar o sistema de busca deles. Né. Então, por exemplo, tem clusters aí que vão tratar de uma parte do algoritmo de busca, né, da indexação. Né. Então, você tem um cluster como sendo essa infraestrutura de larga escala aí, que é justamente quando a gente quer ter uma eficiência muito grande. Gente, dúvidas aí sobre o cluster? Laura, esse desenho aí ajuda a ver o que é um cluster? Legal. Vou avançando aqui para chegar no último cara. Só para falar aqui, dar um exemplo, para que a gente usa cluster? Em contexto industrial, né, a gente usa aí, por exemplo, para aplicações de engenharia muito grandes, tá? Muito grandes. Quando a gente está falando, é assim, se às vezes você precisa de fazer um motor de busca igual ao da Google, você não tem um único supercomputador, você tem que ter um cluster, porque é muito caro de construir. Quando você não tem dinheiro o suficiente para comprar um supercomputador e você tem que ter desempenho, você monta um cluster. Aplicações de engenharia e científicas. Então aqui, gente, está um resumo. Eu vou parar aqui, eu vou passar aqui no resumo. Eu só quero destacar isso, cara, aqui, ó, que seria a forma, né, como a gente programa esse tipo de máquina. Esse tipo de máquina que seria supercomputadores e clusters, né? Clusters e supercomputadores. Pelo fato da gente ter a questão da memória sendo distribuída, a gente tem que usar uma interface para justamente fazer os computadores se comunicarem. Tá? E esse tipo de programação, interface de programação, a gente chama de MPI, que é Message Passing Interface. É como se fosse uma biblioteca que você consegue mandar mensagens de um computador para outro. Essa biblioteca aí que a gente usa de MPI, que chamam, né, do inglês, a gente usa ela ali para fazer esse tipo de programação. No curso, infelizmente, vocês não vão aprender MPI. MPI, vocês têm, né, o mestrado está aí para isso. É muito importante se você quiser trabalhar com um contexto bem grande assim de aplicações científicas e industriais, de engenharia, de contexto de biologia. Você tem que aprender MPI se você tem esse interesse. Tá? Quem tiver mais interesse em MPI, me manda uma mensagem depois, eu posso indicar uns materiais para ensinar, tá? De como que você pode programar para esse tipo de cara. E a grade computacional, que é o último exemplo de todos, né?
que basicamente todos os demais slides são dando exemplos de grade computacional, que eu posso mostrar aqui. A grade computacional, gente, ela nada mais é do que um tanto de computador, um tanto de supercomputador, não importa, tudo conectado por uma rede que se chama internet e que está distribuído geograficamente, certo? Então, você tem vários. Normalmente, quando a gente pensa num contexto mais de aplicação, assim, realmente quando a gente usa uma grade, a gente tem vários clusters interconectados pela internet. Então a gente tem algumas coisas aqui. A gente tem heterogeneidade. Heterogêneo. O que é heterogêneo? Aqui, ó, o desenho mostra que você pode ter o seu computador ligado um workstation, ligado um supercomputador, ligado um servidor. É tudo interconectado. E aquilo é um único sistema. Isso daí parece loucura. Isso daí parece, beleza, isso é a internet. Não, não é a internet, é diferente. É um tanto de computador conectado na internet, mas é um único sistema. Isso existe ali, gente. Blockchain é uma aplicação que a gente pode falar que roda numa grid. Uma grid. É uma aplicação. Blockchain é uma aplicação, né? Não é infraestrutura. Quando a gente fala de grade computacional, grid, a gente está falando de infraestrutura. Blockchain seria uma aplicação que roda numa grid comunitária, vamos falar assim. Tá? Aqui, gente, por exemplo, o Brasil tem centro na PAD, que é o Centro Nacional de Processamento de Desempenho. Esses centros são vários centros. Tem um em cada estado. E esses centros, eles são conectados. Então, existe uma grade no Brasil de computação. Se você... Aí nem é aberto para a indústria. Você tem que fazer pesquisas, tem que ter um projeto de pesquisa para você conseguir usar esses centros. Que você pode usar a grade computacional. É bem interessante, eu já mexi no Senapad também. E aí você programa usando a MPI também. A França, né, eu falo da França porque eu faço doutorado lá, a França tem um grid que é bem maior do que o nosso, que chama Grid 5000, Grid 5000, que inicialmente quando eles criaram um grid, é um grid que é espalhado pela França, vários campos da França, várias regiões, onde tem, inicialmente tinham 5.000 computadores, hoje tem muito mais do que 5.000. E é um poder absurdo de computação. Lá acontece de tudo. Tem gente fazendo pesquisa de física, biologia, e para usar esse processamento. São para resolver problemas assim, problemas que vão avançar a humanidade. Bom? Só terminando aqui, fazendo um quadro aqui comparativo, tá, gente? O quadro comparativo aqui, então, ele está justamente falando da diferença que a gente tem entre as arquiteturas, variando ali do multiprocessador até o grid. Esse é o principal quadro, é o resumo da aula, tá bom? A gente acabou de estourar o nosso tempo. Vou parar a nossa gravação por aqui e a nossa aula.